Personagens. Um oferecimento Auto Panambi. Conheça o Virtus. Desenhado para ser seu. Venha fazer um test drive na Auto Panambi. Ele é uma das jovens lideranças em Cruz Alta e que está à frente de uma entidade histórica, não somente na cidade, mas principalmente em termos de Brasil. Presidente da subseção da OAB de Cruz Alta, Jorge Marquesan Júnior, é o nosso personagem de hoje. Jorge, a OAB é uma entidade por demais importante, histórica na cidade. E na tua avaliação hoje, está de fato desenvolvendo, puxando esta atividade de liderar processos e principalmente aquilo que se reivindica como processo de desafios no sentido de desenvolvimento? Veja bem, Veríssimo, primeiramente obrigado pelo convite, né? E veja bem, a OAB, nesse papel histórico, institucional, eu acho que ela tem, obviamente, um papel marcante dentro de todo o contexto nacional. Sem puxar muito o passado, mas de se dizer aqui que a OAB Cruz Alta, subseção de Cruz Alta, está nos próximos dias, 28 de maio, completando 86 anos. Realmente é uma instituição histórica e não só a nível de Brasil, mas a nível de Estado e principalmente de Cruz Alta, né? Então somos uma das 7 mais antigas, a nossa subseção. E eu poder nesse momento estar contribuindo, né, participando ativamente na condução dos trabalhos, é um grande privilégio primeiramente para mim, uma vez que temos advogados como falávamos aqui nos bastidores, né, advogados históricos, né, Brasil afora, daqui de Cruz Alta. Então, isso é de ser sempre destacado. Quanto à tua pergunta, eu acredito que a OAB continua desempenhando um ótimo papel, principalmente nesses últimos anos conturbados a nível de ética política, né? A OAB ingressou primeiramente aí com o pedido de afastamento ou o impeachment do presidente da Câmara, que era considerado um dos homens mais fortes da atual política, né? E conquistou esse afastamento, né? Depois, posteriormente, mais 2 presidentes, né? Então, isso contextualizando aqui esse último período de governo, esses últimos 3 anos, né? Sendo mais limitando aí nesse curto espaço de tempo. Então, acho que a OAB, sim, ela tem desempenhado esse papel de participar, né? E além de participar, enfim, cobrar. Eu acho que isso acaba sendo um papel que não é um papel, obviamente, só institucional da OAB, nós temos outros, né? Temos outros viés, que é atender a classe, enfim, né, todo aquele cunho da instituição em si, mas essa participação através do cunho político dá a dimensão de que a OAB tem e a sociedade devolve para ela, né, com esse respeito que temos perante a comunidade. Claro. Historicamente, tu fizeste esta referência, Cruz Alta foi e ainda é um celeiro de advogados, de grandes profissionais, e muitos, e especialmente os que saíram da cidade, tiveram e têm projeção no meio, projeção nacional, enfim, essa coisa toda. Esta projeção, tu avalias, eles conseguiram, pelo fato de sair daqui, pelo fato de sair da cidade, foi uma decorrência natural do fato de ter saído, ou só conseguiram por terem saído? Eu gostaria de avaliar de 2 formas, Veríssimo. Eu acho que primeiro mostra todo esse potencial cruzaltense, né? Também falávamos isso nos bastidores, que pessoas atingem os mais altos níveis de liderança Brasil afora em todos os sentidos, não só na política,
mas principalmente em órgãos não só públicos, né, não só através da política, mas em si pela sua competência, né? E fico feliz por serem cruzaltenses. Mas, por outro lado, também tem essa questão, vamos dizer assim, histórica, de se dizer que para dar certo tem que sair daqui. Algumas pessoas falam isso. Eu me incomodo bastante com isso, porque talvez para ter esse respaldo que eu acho que consigo ter hoje diante dos meus colegas, pela uma maioria, principalmente, eu não precisei abandonar minha terra. Então eu batalharei, né? Como eu digo, nasci aqui e quero morrer aqui, mas fazendo essa dicotomia que tu fez em relação ao que é bom e o que fica e o que sai, essa questão dos advogados, já que estamos falando de OAB e advocacia, a gente sabe que Brasil afora, de Brasília a Cruz Alta, né? Nesse trecho aí, temos grandes advogados, grandes escritores, grandes pensadores, grandes juristas, grandes juízes, promotores, defensores, procuradores que saíram de Cruz Alta, não só para atuar nos 4 cantos do Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Então essa qualificação, né, exportada, eu acho que tem 2 sentidos. Cruz Alta é pequena, né, para esses profissionais, e por isso atingiram todos os níveis do Brasil, né, e alto nível do Brasil na profissão, e também por se tratar de algo que Cruz Alta não comportaria tantos profissionais, né? Afinal de contas, já temos um bom número em relação a outras cidades do mesmo porte que Cruz Alta, então muitos optam por sair, né, e procurar outros mercados aí, né? Claro. Falando em mercado, o mercado hoje está muito propício, né? Especialmente na política brasileira, para os advogados. Eu acredito que sim, tá? Temos uma gama grande de profissionais hoje, que realmente, em função da crise política e ética também, né? Eu acho que a política é apenas um reflexo um pouco da nossa sociedade também, mas em função disso, teve um mercado muito vantajoso, né? E, por que não dizer, muito valioso também, né? Para alguns profissionais. Então, acho que para esses bons profissionais e que estão atendendo essas demandas aí, o mercado ficou muito bom, sim. Uhum. Agora, entrando nessa questão ética, que também tu fizeste referência, tem uma discussão, enfim, em nível de sociedade e também entre setores de grupos de advogados, que dizem, por exemplo, que alguns dizem, olha, eu não atendo corrupto, não recebo dinheiro de corrupto e especialmente dinheiro cuja origem não é clara, não é lícita. Fazendo um comparativo, nos Estados Unidos é muito forte isso entre os advogados, né? Porque lá se tem essa ideia de que o advogado, ao defender um corrupto e quando pago com dinheiro não lícito, ele passa a ser cúmplice naquele processo. Aqui no Brasil não tem isto, ao contrário, tem muito advogado que enriqueceu com a corrupção. Como é que tu analisas esse contexto, esse quadro? Veríssimo, a questão ética na profissão eu acho que acaba sendo um balizador. Eu dizer aqui que o advogado que trabalha para um corrupto seria também, acaba sendo um cúmplice, eu acho que eu estaria sendo leviano em dizer isso, porque a nossa Constituição é muito diferente da Constituição americana, por exemplo, e aí geram discussões em função disso. Claro. Então a nossa Constituição, ela não deixa embora ninguém... lei e ética nem sempre andam juntos, né? Mas eu acho que em termos de jurisdição e Constituição brasileira, nenhuma pessoa ficará desamparada ou sem alguém que lhe represente, né? Ficará sem defesa. E nem todos os cantos temos defensorias públicas, nem no Rio Grande do Sul, que é muito evoluído em comparação a alguns outros estados, temos essa defesa de todas as pessoas necessitadas. Então o advogado cumpre esse papel, né? Ele supre essa lacuna. Pelo próprio artigo 133, se não me falha a memória da Constituição, não há, né, justiça sem advogado. Então o advogado ele é essencial, né, à justiça. Então, diante desse cenário, todos têm direito a essa defesa.
E aí eu fazer essa comparação dizendo que o advogado seria também algo corrompido por essa prestação pecuniária, por esse dinheiro, eu acho que seria leviano da minha parte fazer essa avaliação. Até porque esse cenário criminal, vamos dizer assim, o cenário político criminal, né, pela corrupção, etc., acaba tendo que atender políticos com muitas posses, enfim, e talvez nem tudo isso é em função da corrupção. Em determinado momento eles também começaram um dia, mas não gosto muito de dizer que é em função do crime que alguém também vai se sobressair. Não querendo puxar o braseiro para o meu assado em particular, eu não atuo na área criminal. E então consigo viver, trabalhar dignamente na profissão e sempre com ética. Então acho que nem sempre vai estar associado a falta de ética com a questão da lei defender ou não alguns indivíduos, né, ou alguns cidadãos. Então acho que essa diferença é muito grande entre o cenário brasileiro e o cenário americano. Não sei se respondi a tua pergunta, talvez eu tenha fugido um pouco dela, enfim. Mas por outro lado, hoje tem muitos escritórios, e grandes escritórios, especializados nisso, né? Para atender políticos que estão envolvidos aí. Eu acho, em todos esses processos aí de desvios. Eu acho que esses escritórios vão ganhar e muito ainda, porque esse problema é um problema que está arraigado na cultura, eu acho, né, política. A gente vê famílias na política por 50 anos, né, em média, uma família, um exemplo, Sarney, a família Magalhães, enfim, né, que é as que mais vêm na mente, porque elas estão na política há muito tempo. Então, algo de vantajoso também tem, porque ninguém fica rico da forma que esses agentes públicos ficaram, com grandes fortunas, ganhando 40 mil reais por mês, né, Veríssimo? Então, esses escritórios, eu acho que vão pegar um nicho de mercado que vai ter por uns bons anos em função dessa cultura. Porque mesmo assim, a gente vendo toda essa operação Lava Jato, tendo sucesso, prendendo muitos políticos, famosos e não famosos, mesmo assim, dia a dia, a gente vê nas reportagens, né, a corrupção instalada ainda, né? Em qualquer município que tenha uma Câmara de Vereadores, um prefeito, enfim, em todos, né? Então, dizer que a corrupção vai acabar agora, eu acho também prematuro. Eu acho que ela vai existir como existe nos países de primeiro mundo, só que algo mais equilibrado, não da forma que está, escancarada, explícita e em todos os níveis da sociedade, né? Eu acho que a questão, estamos falando politicamente agora, né, questão política, mas a gente vê a corrupção no nosso dia a dia, né? Enfim, basta sair à rua aí que tu vai ver todo tipo de corrupção e falta de ética, né? Claro. Sérgio Moro, tem advogado que não gosta do Sérgio Moro, né? Acha que, enfim, o trabalho, a ação, a atividade dele, enfim, não corresponde exatamente à busca da verdade, à busca daquilo que se quer, até sob o ponto de vista ético. Mas isso são visões específicas? Os advogados, de forma geral, pensam assim? Eu diria assim, ouso dizer, Veríssimo, que teria duas visões ao nível jurídico falando. Eu falando como cidadão brasileiro e talvez eu falando como advogado. Há uma grande diferença. Eu, como advogado e como cidadão, eu quero mais ver os corruptos presos. Acho que eles atingem a sociedade como um todo com essa corrupção do tamanho que ela se encontra, né? Então eu vejo o Sérgio Moro de duas formas. Para alguns colegas ele acaba sendo um inquisitor, né? Por quê? Porque atropelou o direito, não cumpriu algumas fases, talvez tenha cerceado as defesas de alguns, né? Olhando tecnicamente, né? Olhando o direito puro. Por outro lado, se não fosse dessa forma, talvez, e eu tenho que dizer isso, que talvez se não fosse um pouco dessa forma, falando como cidadão, algo não teria acontecido. Teve cenários propícios a isso. Quando algumas coisas não estavam acontecendo, ele simplesmente divulgava,
ou não. Então, ele foi um cara muito inteligente diante do cenário que se montava ou se moldava naquele determinado momento, para ele utilizar em prol do que ele estava buscando. Então, acho que existe esses dois cenários assim, mas tecnicamente eu tenho que dizer, como advogado, alguém que estuda o direito, que se passou, obviamente, por cima de algumas legislações e direito penal, processual penal principalmente, né? Mas o resultado disto teve algum atropelo ético, né, nessa caminhada? Eu acho assim, em alguns momentos, diante de todo esse cenário, né, são várias decisões, são muitos políticos investigados, são vários processos, né, Veríssimo? Com certeza, em determinados momentos, aconteceu isso. No entanto, que a OAB tem uma comissão que se chama a Comissão das Prerrogativas dos Advogados, né? É aquela que defende o advogado na sua essência no trabalho, né? Diante do exercício legal da profissão. Então, nos julgamentos que aconteceram em Porto Alegre, de segunda instância, diante do TRF4, né? Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a OAB se fez presente lá, até para assegurar esses direitos para que não fossem atropelados, porque muitos estavam dizendo que isso estava acontecendo. E claro que aos olhos da mídia, às vezes não se enxerga isso, quer mais é ver esses políticos que historicamente transgrediram as regras e atropelaram tudo e todos em prol do bem comum, né? Bem comum deles, né? Então, isso havia e há ainda, né, uma comoção nacional que todo mundo quer ver esses políticos presos, né? Não querem ver um Maluf preso num dia e solto no outro, ou alguém cumprindo pena em casa. Mas que tipo de pena é essa, né? Então, acho que isso, de alguma forma, o Moro teve um cenário propício a isso, mas também tenho que dizer, como tu me perguntaste antes, houve transgressões de algumas regras. Mas no final, né, o resultado final, não se vem à discussão isso. Eu acho que o resultado, que seria ver as pessoas presas, que obviamente são culpadas, na grande maioria estão presas. Então, acho que acaba tendo um resultado positivo diante desse cenário, né? Claro. Tem uma outra discussão nesse meio também, que é a forma de escolha dos ministros do Supremo, né? O Supremo que, inclusive, passou algum tempo aí, sob o ponto de vista de credibilidade, digamos assim, balançou a credibilidade do Supremo, né? Tu acha que tem alguma chance, de fato, concreta, real, de mudar a forma de escolha, que não seja uma indicação política? Ou isso aí está estabelecido, por mais que se questione, não vai mudar? Por alguns momentos, Veríssimo, eu penso que, como dizia meu pai, para alguma mudança radical somente depois do caos, né? E infelizmente eu acho que talvez vai ter que acontecer isso um dia, né? Pensando por esse lado, para algo substancial mudar. Esse cenário do STF é algo que, para mim, acaba sendo ridículo, aos meus olhos, né? Modestos olhos. Mas eu acho que, para o contexto geral, talvez aos teus olhos também, seja algo que parece até imoral em algum momento. Porque eu acabo indicando alguém que por determinado momento me beneficiou, ou trabalhou para mim, ou em prol daquilo que eu defendo. Ou vai beneficiar. Ou vai beneficiar, quem sabe. Então eu acho que tão cedo não vai mudar, infelizmente, porque há muitos interesses daqueles que estão lá, não falando só de STF, mas principalmente daqueles que indicam, que têm o poder da indicação. Então acho que tão cedo isso não vai mudar, infelizmente, né? E isso é grave, porque largar nas mãos de alguém que foi indicado por mim para ele me julgar, né, acaba sendo ridículo. Eu acho que acaba sendo ridículo. Claro. Sob o ponto de vista do direito, tem alguma angústia
que a ordem, que os advogados de uma forma geral sentem ao ver, por exemplo, que o brasileiro hoje tem tantos direitos sonegados, os direitos mais básicos, mais fundamentais? Eu acho que tu tocou em algo assim que me machuca um pouco, não só como profissional da advocacia, mas como um cidadão brasileiro. Nós vivemos num dito Estado democrático de direito, mas que na maioria das vezes temos que ingressar na justiça ou precisamos de um advogado para ter esses direitos garantidos. Então eu acho que isso, aos olhos não só da OAB, mas do advogado e do cidadão, acaba sendo algo que causa uma certa angústia, uma certa, talvez desilusão um pouco, sabe, com esse cenário. Acho que vivemos um país tão rico. Acabávamos de comentar aqui no início da reportagem que Cruz Alta exporta tantos e tantos bons profissionais na nossa área e também falamos que acaba atendendo todas as demais áreas, né? Mas dentro da nossa cidade, da nossa sociedade aqui pequena, guardada as proporções brasileiras, também temos esse problema grave em vários setores, né? Como saúde, como educação, moradia, agora, principalmente agora, né? Segurança. Então, a gente sabe que isso causa uma comoção e uma comoção ao mesmo tempo triste. Eu vejo com esses olhos, sabe, Veríssimo? Eu gostaria de fazer mais, eu queria fazer mais, mas de que forma eu vou conseguir fazer isso sem ter que ingressar com uma demanda judicial? Né? Então, esse modelo, ele é um modelo que precisa ser revisto, a gente precisa avaliar ele melhor, precisamos nos envolver mais com a nossa comunidade para poder, de alguma forma, abrir esse leque e poder atingir quem tem que atingir, né, Veríssimo? Claro. No ano eleitoral, a lei pode ser ainda mais elástica do que em alguns momentos já foi? Ceder, favorecer, atropelar a ética? Eu acho que essa questão ética, principalmente agora, nesses 2, 3 últimos anos, aí, com esse cenário crítico de falta de ética na questão pública, né, a moralidade pública, eu acho que é um momento para a gente avaliar tudo isso, sabe? Aos olhos da ordem, eu posso te falar que a nível local, Veríssimo, a gente tem um conselho de ética e que funciona e funciona muito bem. Eu, antes de ingressar na diretoria da OAB, ainda quanto jovem advogado, né, diante de todo esse cenário histórico aí de Cruz Alta, então ainda posso me considerar um jovem advogado, a gente batalha muito para nivelar por cima e não nivelar por baixo. E essa questão da brecha, da lei, aos olhos do leigo, que não entende de direito, né, eu acho que a gente tem que cada vez diminuir essa distância, sabe? Eu acho que deixar a lei flexível é algo que faz com que o nosso país seja o país da impunidade, talvez. Então, acho que nós temos que mudar esse cenário. E por ser um ano eleitoral, a OAB, nos próximos meses aí, vai começar com uma campanha que é do voto consciente. Eu acho que isso nunca pode calar. E, principalmente, nesse momento, a gente tem que buscar os maus exemplos para não repetir eles, né? Então, acho que isso é algo que a gente vai bater muito nos próximos meses aí, a nível de ordem, para que a gente possa colaborar com esse debate também e fazer com que as pessoas pensem que o seu voto tem consequência, né? Ele não tem preço, ele tem consequência, né? Tá certo. Muito obrigado por participar conosco. Que agradeço pelo convite, pela gentileza, pela bondade, né? Enfim, muito obrigado. Parabéns pela TV. Tá certo. Jorge Marquesan, nosso personagem de hoje. Até a próxima.